Êxodo, no capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 13. Êxodo 17, do verso 9 até o verso 13. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e seu servo e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Amém. Pai, muito obrigado por nós estarmos juntos mais uma vez na tua casa. O nosso maior intento nessa hora é ouvir a tua voz através da tua palavra, ministrado ao nosso coração, suprindo as nossas necessidades espirituais, para que nós possamos ouvir do Senhor algo transformador para a nossa vida. Por isso o que queremos é a tua palavra, não as filosofias desse mundo. Eu te peço, ó Deus, entregando a minha vida em tuas mãos, que eu seja um instrumento teu, e usado pelo Senhor, possa ministrar a tua palavra e ela abençoe a todos nós essa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, aqui estamos diante de um texto que é bastante conhecido, de um episódio na vida de Moisés e Josué. Mas o que eu queria refletir com você essa noite a respeito desses acontecimentos tão singulares, né? Algo bastante inusitado, né? A Moisés no alto do monte, o povo pelejando embaixo e as mãos de Moisés praticamente sincronizadas, né, com aquilo que acontecia na batalha. Mas o que esse episódio tem para nos ensinar? Olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vê vários exemplos na vida de homens e mulheres de Deus, lições de vida que podem trazer lições para o nosso dia a dia hoje. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é atual, e ela tem tudo aquilo que a gente precisa para aprender a viver melhor. E todos os exemplos bíblicos não podem ser deixados de lado, pelo contrário, eles servem para a nossa edificação. E os personagens bíblicos, com suas histórias, com seus momentos, alguns momentos até de crise, outros de alegria, de vitórias, tudo isso é narrado na Bíblia com a expectativa de que a gente aprenda alguma coisa olhando para esses exemplos. E a gente tem na Bíblia tanto exemplos de sucesso como exemplos de fracasso. Os exemplos de sucesso servem de estímulo para que a gente chegue também a esse objetivo. Mas os exemplos de fracasso também são alguns alertas para nós, porque nós não queremos fracassar. Então, nesses exemplos, a gente pode entender o que provocou esse fracasso para que ele também não aconteça conosco. E a gente pode observar na Bíblia que fracasso e sucesso estão sempre relacionados, na história bíblica, a um determinado comportamento. Está atrelado ao comportamento da pessoa, o seu fracasso ou o seu sucesso diante de Deus. E que comportamento é este? Eu percebo, olhando para a Bíblia, que todos os personagens bíblicos que foram insubmissos, que foram rebeldes, né, que faziam sempre a sua vontade, todos eles fracassaram.
Todos eles sofreram consequências da sua rebeldia, sofreram consequências das suas escolhas erradas, das suas ideias, né? E isso, então, é uma marca na vida de todos os fracassados bíblicos. Ao passo que, na vida dos fiéis, na vida daqueles que são submissos, você encontra o contrário, você encontra o sucesso. Todos aqueles que se submeteram, todos aqueles que foram fiéis, tanto a Deus quanto aos homens, obedecendo ao ordenamento de Deus, sempre foram bem-sucedidos em suas vidas. E esse princípio é um princípio de Deus. Honrar pai e mãe, não é disso que diz a Bíblia? E qual é o prêmio disso? Se prolonguem os seus dias sobre a terra. Ou seja, de um comportamento de obediência, de submissão, há um prêmio de sucesso, de longevidade, de progresso. Então, é um princípio de Deus as coisas assim relacionadas. Então, isto é uma verdade que nós precisamos aprender e colocar em prática. E aí chegamos a essa história que a gente leu, que mostra aqui Josué e Moisés em posições diferentes, mas que são dois homens de sucesso. Tanto a vida de Moisés quanto a vida de Josué podem ser contados como exemplos de sucesso, de homens bem-sucedidos. E, como eu disse, o sucesso deles, você vai perceber, se devem exatamente a esse comportamento de submissão e de obediência. Moisés, obediente e submisso a Deus. Josué, também a Deus, mas também a Moisés, que é o que nós vamos ver aqui essa noite. Então, Josué foi um homem exemplar. Quando você lê a história bíblica a respeito da vida de Josué, desde jovem, como soldado, como um homem de guerra, de batalha, um servo fiel, um homem de coragem, um homem de postura, tudo isso acompanha a sua trajetória e você percebe o sucesso da sua vida, até a velhice, que a Bíblia relata como foram os últimos dias de Josué, e você pode perceber que o seu sucesso é devido a esse comportamento de obediência e de submissão o tempo todo. Então não é por acaso que as pessoas têm sucesso. Eu digo biblicamente, eu não falo nem do sucesso nesse mundo, porque o sucesso nesse mundo, às vezes, tem outras causas. Tem pessoas que chegam ao sucesso porque passam outros para trás, né? Tem pessoas que chegam ao sucesso porque compram as suas posições, porque conquistam de forma ilícita o seu sucesso. Mas eu falo do sucesso espiritual, que é aquele que verdadeiramente importa, porque é aquele que vai durar para sempre. Não é passageiro como todas as coisas que esse mundo nos apresenta. Então, biblicamente, a vida de Josué é um grande exemplo de sucesso, mas você vai notar que nele se encontraram estes elementos de comportamento, que então, quase que como automaticamente, isso vai acontecer. Se a gente adotar esse comportamento, Deus vai honrar. Em outras palavras, é isso que esse texto vai nos dizer. Então, Josué era um cara obediente. Ele era um homem que liderava um exército. Ele era, vamos dizer assim, um general. Mas havia uma hierarquia acima dele. O general é o maioral do exército, mas ainda há alguém acima dele. E uma lição que nós temos que aprender é que sempre haverá alguém acima de nós. Sempre haverá alguém com mais autoridade do que nós, e isso nos leva a uma posição de obediência. Então, Josué, ele vai mostrar nesse texto que ele respeita a autoridade de Moisés. Veja o versículo 9 que a gente leu, diz assim: com isto, ordenou Moisés a Josué. Veja, a Bíblia não diz que Moisés pediu: ô Josué, por favor, quebra essa aí para mim. Você pode ir lá enfrentar essa guerra aí contra os amalequitas? Você pode ir lá resolver essa parada? Dá para você quebrar o meu galho? Não. Moisés, usando a sua autoridade de liderança naquele povo, ordena ao general Josué que ele vá e faça isso. Escolhe-nos homens e sai
e peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Aí o que diz o verso 10? Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Veja, a ordem é dada e a ordem é cumprida. Simples assim, não é? Não há uma argumentação, não há um questionamento. Ô Josué, ô Moisés, você tem certeza que é para a gente ir lá mesmo? Será que a gente vai ganhar? Eu acho que a gente não está muito preparado, nosso povo é menor, a gente tem uma série de limitações. Tem certeza? Não, você simplesmente percebe a ordem e o cumprimento da ordem. Não há argumentação, há simplesmente obediência. E o plano já foi traçado pelo líder. Quem é o líder? Moisés. Ele disse, você vai, escolhe os homens e vai, e eu vou ficar aqui no monte, vou estar com o bordão de Deus na minha mão. O plano já estava revelado a Moisés. Josué apenas se insere nesse plano e participa dele com sua obediência e com sua submissão. E aí, queridos, a lição para a gente. Todos aqueles que reconhecem a autoridade espiritual de outra pessoa, obedecem essa pessoa. A obediência é uma evidência do reconhecimento da autoridade. Quando há obediência é porque houve o reconhecimento da autoridade. Quando há corpo mole, questionamento, faço de conta que faço, mas não faço, na verdade isso mostra que a pessoa não reconhece essa autoridade. E Josué, segundo diz a Bíblia, era um homem que sabia reconhecer a autoridade, e é por isso que depois ele terá autoridade. Quando Moisés morreu, quem substituiu Moisés? Foi Josué. Josué precisou fazer campanha para isso? Fez campanha política? Foi todo mundo, ó, vote em mim? Não, foi algo natural, escolhido por Deus. Por quê? Porque nele se encontravam essas características. Então, ele é alguém que sabe servir. Veja, em Êxodo 24, um pouquinho adiante do texto que a gente leu agora, Êxodo 24, no versículo 13, diz assim, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, e aí vai o texto. Olha como é que a Bíblia identifica Josué, o servidor de Moisés. Essa é a designação. Não é o general dos exércitos, Josué, o poderoso. Não, é o servo, o servidor de Moisés. Isso não é depreciativo. Na visão dele, isso é elogioso. Isso é bom, porque ele se apresenta como alguém que sabe servir. Embora seja ele o comandante dos exércitos, mas ele sabe ser servo, porque ele respeitava a autoridade espiritual. Então, esse princípio é um princípio que vai certamente garantir o nosso sucesso em todas as áreas da vida e principalmente no aspecto espiritual. Eu jamais vi pessoas orgulhosas, altivas, se darem bem na vida. Não vejo. No trabalho é assim, no mundo secular é assim, e espiritualmente é assim também. Porque a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então perceba que há um princípio de Deus em tudo isso que está sendo dito. Ele respeitava a autoridade, ele se colocava como um servidor de Moisés, embora tivesse um monte de gente abaixo dele, né, e o servindo a ele. Então ele é um homem que é um exemplo de submissão. Ainda em Êxodo, no capítulo 32, olha outra coisa que a Bíblia diz. Êxodo 32, verso 17, diz assim, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. E nesse exemplo aqui de Êxodo 32, você conhece o que aconteceu quando Moisés se afasta, né? E vai ao monte falar com Deus, e o povo fica lá sozinho, e aí decide fazer os bezerros de ouro.
porque Moisés estava demorando, né? Não voltava. Cadê Moisés? Deve ter morrido. Vamos resolver isso aqui, vamos fazer um bezerro. Quem é que estava lá? Josué. Josué aguardava Moisés. Estava ao lado de Moisés. Em Josué jamais passou pela cabeça qualquer tipo de Moisés está demorando, vamos resolver. Pelo contrário, ele está lá e ele é o primeiro a dar notícia para Moisés de que havia algo estranho acontecendo lá no meio do povo. Por quê? Porque ele estava sempre ao lado de Moisés. Então é um exemplo de submissão, de presença, de constância, independente das circunstâncias. Ele sempre esperava por Moisés. E ele diz, olha, há alarido de guerra lá. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Ele não diz, eu tenho a solução, deixa que eu resolvo, vou lá e acabo com tudo isso. Não. Ele passa a bola para aquele que está na posição de liderança. E diz, o que nós vamos fazer? Está ali, porque ele reconhece a sua autoridade. Então, não é alguém que vai se rebelar. E a gente vê na Bíblia alguns exemplos de rebeldia. Por exemplo, inclusive com relação ao próprio Moisés. Moisés foi uma liderança absoluta no plano de Deus para Israel. Quem contesta a liderança de Moisés? Desde que foi escolhido para ser um instrumento de libertação do povo do Egito, todo israelita sabia disso. Mas alguns dias de deserto já foram suficientes para algumas pessoas no meio do povo questionarem a liderança de Moisés. Veja só, Números, só para você ver biblicamente este exemplo. No livro de Números, no capítulo 16, é um texto bem conhecido também, olha o que diz aqui a narrativa bíblica. 16, de 1 ao 3. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação eleitos por ela, varões de renome. Se ajuntaram contra quem? Contra Moisés, contra Arão, e lhe disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Veja, o Moisés, aquele líder, foi questionado, não foi por um homem, nem por dois, nem por três. Os três mais famosos ficaram aqui, né? Coré, Datã e Abirão. Só que a Bíblia diz que tinham mais 250 com eles. E homens qualificados, homens importantes, se voltam contra a autoridade de Moisés. Então, é um homem que sofreu na pele esse tipo de coisa. Mas aí, esse comportamento, lembra que eu falei de comportamento como sendo a causa do nosso fracasso ou do nosso sucesso? Em Josué, vimos um comportamento. E nesses homens, e mais os 250, a gente vê um outro comportamento. E o que resulta desses comportamentos? Ainda no texto de Números 16, a partir do verso 28, diz, então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou como as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Ele e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente
do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Veja, aqueles 3, mais os 250, mais suas famílias, mais tudo que possuíam, foram de forma extraordinária tragados pela terra e levados ao abismo, ainda com vida. Segundo disse Moisés, que ainda disse, olha, se morrerem de morte natural, se morrerem como qualquer outro de uma doença, então Deus não me mandou. Mas se acontecer assim, então é porque Deus me mandou. E assim aconteceu. Então perceba aonde está o sucesso e o fracasso. Em qual comportamento nós encontramos o sucesso e em qual comportamento nós encontramos o fracasso. Essa é a grande reflexão que nós precisamos fazer para que a gente possa até, quem sabe, mudar o fim da nossa história. Qual a consequência das atitudes desses homens? Você viu aqui? E qual a consequência das atitudes de Josué, por outro lado? A gente encontra nas atitudes de Josué a consequência da vitória. Em Êxodo 17, no versículo 11, diz assim: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Que negócio estranho é esse que Deus está fazendo aqui? Será que Deus depende das mãos de Moisés? Certamente que não. Deus não depende de ninguém. O que Deus está apresentando aqui é um símbolo, e o símbolo serve para que a gente entenda a mensagem. E o símbolo é o símbolo da autoridade. O poder não está em Moisés, que é o mágico, né? Levanta a mão, fica todo mundo forte e ganha. Abaixa a mão, não. É o símbolo da autoridade. O que Deus está confirmando ali é que há um ordenamento, que há uma cadeia de comando, que há uma sequência de autoridade. E a consequência na vida de Josué, que foi um homem obediente e fiel, é que ele, então, participou dessa vitória. E ele, segundo diz a Bíblia, foi autoridade sobre a vida de outros. O verso 9 aqui do mesmo texto diz que Moisés mandou que ele escolhesse homens e fosse a peleja. Então, ele era o líder daqueles homens. Mas a vitória não vinha simplesmente por ele, nem pelos homens, mas na cadeia de comando dada por Deus, a vitória passava pelas mãos de Josué, que estavam ali erguidas. Outra consequência da atitude de Josué você encontra em Deuteronômio, no capítulo 34, já no final, narrando já a morte de Moisés. No capítulo 34, no versículo número 9, diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio de quê? Do espírito de sabedoria, porquanto Moisés fez o quê? Impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ali está a sucessão. Moisés morre, mas deixa Josué no seu lugar. E isto foi feito também simbolicamente pela imposição daquelas mesmas mãos que levantadas davam a vitória a Israel. Essas mãos foram impostas sobre a vida de Josué e ele recebe nesse momento uma transferência de autoridade para que então, como diz a Bíblia, o espírito de sabedoria esteja pleno na sua vida. Porque não houve da parte dele nenhum atalho, nenhum desvio, nenhuma insubmissão, nenhuma desobediência. Apenas se manteve fiel aos princípios que Deus foi revelando ao seu coração. E a Bíblia diz mais, ela diz nesse versículo que por causa disso, da imposição de mãos de Moisés, é que ele foi reconhecido. Diz assim, olha, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, os filhos de Israel passam a reconhecê-lo como líder por causa dessa imposição de mãos de Moisés. Então veja, até a aceitação é outra. Por quê? Porque ela não foi conquistada, não foi tomada, ela foi
reconhecida. Percebe isso? Então, amado, perceba, nós queremos melhorar de vida, nós queremos progredir, nós queremos sucesso, mas o nosso sucesso não pode ser a qualquer custo. Há um preço a ser pago de submissão, de obediência, que isto sim será honrado por Deus. Agora, como disse aqui, há atalhos. Você pode tomar o poder, você pode meter os pés pelas mãos, você pode derrubar aqueles que estão acima de você, você pode fazer o que você quiser, mas você jamais terá o reconhecimento de que foi Deus que te colocou ali. E esse é o grande diferencial na vida de Moisés, porque ele é escolhido por Deus, confirmado ainda com a vida de Moisés, na imposição de mãos. Veja, Moisés morreu, aí Deus então efetiva. Mas ainda vivo Moisés, ele impõe as mãos sobre Josué. Perceba a diferença nesse ordenamento. E aí chegamos aqui ao livro de Josué, logo no início, o que diz a Bíblia? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, veja, Moisés é líder, mas também é servo. Tem sempre alguém acima da gente. Que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Mais uma vez, assim ele é chamado, servidor, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja, foi escolhido por Deus para dirigir o povo após a morte de Moisés. Moisés conduziu o povo até o Jordão, o último obstáculo para entrar na terra prometida. A partir dali, o bastão passa para Josué. E é ele que vai ter a incumbência dada por Deus e confirmada pela imposição de mãos de Moisés, atravessar o Jordão e liderar o povo na tomada da terra prometida. Agora ele não precisa mais das mãos de Moisés erguidas para que venha a vitória, porque agora a incumbência está em suas mãos, a autoridade lhe foi transferida e assim então ele segue no seu caminho de vitória e no seu caminho de prosperidade. Mas, como diz o texto que a gente leu, Moisés, servo do Senhor. E Josué, servidor de Moisés. Olha a cadeia. E depois, no final da vida de Josué, olha o que diz o texto em Josué 24. Josué, capítulo número 24. Ele já velhinho. Aí ele fala ao povo, faz um desafio. E no versículo 15 ele responde: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele é líder, ele é o chefe, mas ele continua servindo ao Senhor. Depois de velho, ele ainda está debaixo da autoridade do Senhor. A gente sempre deve estar debaixo de uma autoridade, para que isso garanta o sucesso. E mesmo na sua velhice, ele ainda diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A lição para a gente: quem sabe se submeter à autoridade espiritual aqui na terra, não tem dificuldade para se submeter à autoridade de Deus. Porque as coisas estão ligadas. Não dá para separar uma coisa da outra. Se você quer ser um vencedor, se você quer ser um homem, uma mulher bem-sucedido, imite os bons exemplos da Bíblia, em que pessoas tiveram sucesso, e você perceberá que esse sucesso foi devido à sua dedicação, à sua submissão, à sua obediência, ao princípio de autoridade. Você pode procurar todos os personagens bíblicos que se deram bem na vida, você vai perceber que tinham esta característica na sua vida e nas suas escolhas. Quer ser vencedor? Faça como Josué. E depois, obedeça a Deus, agindo também de acordo.
até a morte de Moisés. Josué submisso a Moisés. Começa o livro de Josué, Deus diz, olha, Moisés morreu. Agora é contigo. Agora, da mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas você precisa agora corresponder. Outra coisa que isso me ensina é que sucesso não é de graça. Sucesso é baseado em trabalho. Sucesso é baseado em dedicação. Além de obediência e submissão, isto me leva à dedicação. E no verso 2 foi dito, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus diz a ele, se disponha. Irmão, quer sucesso, seja uma pessoa disposta. Nunca vi preguiçoso ter sucesso, só nesse mundo doido aí. Porque o sucesso pertence aos dispostos, aos bem dispostos, aos que lutam, aos que enfrentam as adversidades, aqueles que enfrentam os obstáculos, aqueles que lutam contra os gigantes, aqueles que encaram a oposição de pecadores. O sucesso é também uma consequência dessa submissão que me faz ter disposição. E a palavra de Deus a Josué é, dispõe-te, comece a agir. E deixo ainda contigo 2 últimos exemplos, em Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Deus diz a ele, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem pela direita, nem pela esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus diz a ele, olha, seja forte, seja corajoso, mas não esqueça o que você aprendeu de Moisés. Mas Moisés já morreu, mas ele te ensinou. Siga o bom exemplo. A gente precisa seguir bons exemplos, irmãos. Está cheio de exemplo ruim no mundo aí para contaminar a gente. Mesmo sabendo que eu agora estou sob a direção direta de Deus, Deus ainda diz a ele, olha, faça segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Lembrando, o que você sabe, você aprendeu de Moisés. Não acho que você é o bambambam, porque você foi ensinado. E você vai ser uma bênção, se você for forte e se você for corajoso. Versículo 9, ele diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não mandei? Então faça, obedeça. Obediência até o fim. Obediência em toda e qualquer circunstância. E até a sua morte, Josué vai mostrar que isso foi uma verdade na sua vida. Volta lá ao capítulo 24 para a gente encerrar. Depois daquela declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele já idoso, falando ao povo que ainda estava sob sua liderança. No finalzinho, a partir do verso 29, diz assim, depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Quer chegar lá? Eu digo assim, me limpando, tá bom. Me limpando sozinho, eu quero. Sendo limpo, já não precisa mais. Com 110 anos, sepultaram-no na sua própria herança, em Timate-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Veja só, esse exemplo ficou na vida dele. Enquanto ele foi vivo, todos os dias Israel nunca se desviou da presença de Deus. E ainda depois de sua morte, com a influência que ele deixou sobre os outros anciãos, ainda passou um bom tempo Israel se mantendo fiel
ao serviço ao Senhor. Veja a influência que nós podemos deixar, boa ou má, depende da gente. Depende das nossas escolhas, depende das nossas atitudes. Sucesso e fracasso estão aí diante de nós. Qual que você escolhe? Qual a direção que você quer tomar? O que você quer para a sua vida? A Bíblia te ensinou hoje. Qual o caminho? Qual a direção? Mas a atitude é de cada um de nós. Oremos? Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra que nos orienta, que nos traz a verdade, que nos tira do erro, do engano, que mostra o caminho, e o caminho da vitória, o caminho do sucesso. Tua palavra nos mostra é a obediência, é a submissão, é estar de acordo com o ordenamento dado por Deus, e que o Senhor nos ensine para que na vida prática de cada um de nós possamos viver essa realidade. Assim como viveu Josué e tantos outros personagens bíblicos que chegaram ao sucesso. Nós queremos também, Pai, participar disso. Queremos que a nossa vida seja agradável ao Senhor, que possamos contar sempre com a Tua bênção e não com a Tua punição, com o Teu juízo. Ajuda, Pai, os Teus filhos essa noite a entender esse princípio da palavra para começarmos a construir um novo comportamento de vida que venha garantir o sucesso que tantos desejam. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Amém.